Agora a gente vai para a segunda questão, que diz o seguinte na segunda questão. A chamada crise de 1929 caracterizou-se por um colapso no sistema financeiro mundial no período do entreguerras, isto é, no intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tal crise também é identificada como. Então, essa questão aí pergunta como essa crise ela também foi identificada, além de ser chamada de crise de 1929, ela recebeu outro nome, que também é bastante colocado nas questões de Enem e vestibulares. Lembrando que todas essas questões, ou ela é de Enem, ou então é de universidades. Eu só tirei a universidade, o emblemazinho a siglazinha do Enem. A letra A. Ela foi chamada de a Guerra Franco-Prussiana? Não. Até mesmo porque a crise de 1929 aconteceu nos Estados Unidos no século XX e a Guerra Franco-Prussiana aconteceu no século XIX, mais ou menos em 1870, 1871, entre a França e a Prússia, na qual a Prússia era um território dos povos alemães. E eles queriam unir todos os povos, então eles buscavam mais territórios. Então essa luta, essa guerra aconteceu, franco-prussiana, aconteceu no intuito de unir os povos alemães em um só território. A letra B. A crise de 29 ela ficou conhecida também como a quebra da Bolsa de Valores de São Paulo? Não. Apesar da crise de 29 ter atingido o Brasil, ela não ficou chamada dessa forma. Ela foi chamada da Guerra Civil Americana? Não, porque até mesmo porque essa Guerra Civil Americana foi chamada também de Guerra de Secessão, que aconteceu no século XIX, por volta de 1860, 61. Aconteceu nos Estados Unidos, porque o sul dos Estados Unidos, eles queriam manter a escravidão e o norte, a região norte dos Estados Unidos, queria abolir a escravidão. Então eles entraram em guerra, uma guerra civil, cada um lutando pelos seus ideais. Ela ficou conhecida como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York? Correto. Então, em muitas questões de universidades, até mesmo de Enem, ao invés de vir crise de 29, crise econômica de 1929, vem denominada como a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Então, vocês têm que lembrar, entender isso. Ela ficou conhecida como a independência dos Estados Unidos? Não. Até mesmo porque quando os Estados Unidos ele se tornou independente da Inglaterra, aliás, quando a crise aconteceu, em 1929, os Estados Unidos, há muitos anos, há séculos atrás, ele já tinha se tornado independente da Inglaterra.